Eu vou chamar aqui no palco o Eduardo Souza e a Flora de Carvalho para falarem sobre a revista Recorte. Uma revista sobre tudo o que é, passa por ou passa perto do design, certo? Pode. Ok. Se ficar mais confortável. Tá bom. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, não sei que pé estamos. Bom, a gente veio aqui falar da Recorte. Eu queria saber se alguém aqui já conhece, já ouviu falar da Recorte, segue no Instagram e tal. Pouca gente, que bom, porque aí a gente vai apresentar. Então, a Recorte surgiu no meio da pandemia, assim, numa época que estava todo mundo muito exausto por vários motivos, assim. E aí a Teresa Bettinardi, que é uma designer do Sul que mora lá em São Paulo também, eu moro em São Paulo, começou a fazer um clube do livro. E aí a cada mês os participantes desse clube discutiam um livro, e aí esse livro vinha acompanhado de uma leitura complementar, que ela encomendava de algum designer que tivesse alguma afinidade com aquele tema. Então, pela minha certa especialização em tipografia, eu acabei escrevendo o texto sobre o livro A Forma e o Livro, do Ian Tickle. E aí foi um processo muito difícil, assim, né? Porque acho que muita gente aqui vai concordar que escrever não é uma coisa muito fácil, tem um sofrimento envolvido, né? E aí depois que eu terminei, eu falei assim, ufa, consegui terminar no prazo e tal. E queria que esse texto fosse lido por mais pessoas, além das pessoas que estavam no clube. E aí eu levei essa dúvida, essa inquietação para a Teresa, e ela falou, para mim é muito importante que esses livros, que esses textos fiquem gratuitos em algum lugar, porque o clube era pago, então isso gera um recorte social, mas eu estou totalmente atolada com as aulas, e então assim, se você quer colocar em algum lugar, faz aí. E aí a gente fez aí. O Eduardo também, ele foi um dos autores das leituras complementares, foi tradutor, né? E foi autor de outro. Então a gente já começou a revista. No primeiro dia já tinha um monte de texto lá, que eram justamente essas leituras complementares. E a partir daí, de semana em semana, a gente foi indo atrás de novos colaboradores e conversando com as pessoas e tentando entender sobre que assuntos a gente deveria falar, assim. Deixa eu só me apresentar, eu sou o Eduardo Souza, eu sou atualmente professor de design gráfico no IFPE, aqui do Campus Recife. E aí a história basicamente, né, enfim, inclusive estou feliz de ver alguns alunos e ex-alunos aqui, inclusive. Basicamente foi essa história, né? O que eu acho que valeria a pena complementar, assim, é que Teresa, ela é designer gráfica, né, assim, e eu acho que mas também muito, inclusive ela participou do Colabora aqui em 2019, se não me engano, antes da pandemia, e aí ela tem muito essa curiosidade, essa coisa muito ativa, né, de fazer as coisas, assim, e ela acho que já tinha uma inspiração muito forte, assim, numa certa produção de conhecimento por designers de revistas como a AI Magazine, não sei se vocês conhecem, que talvez seja uma tradição um pouco mais do design gráfico especificamente, assim, né? Inclusive o próprio formato de texto em long form, assim, né, de ensaio e tal, tem um pouco com um pouco dessa tradição, assim, né, um pouco desse viés, o que eu acho extremamente fundamental, assim, porque me estranha muito do que eu vejo, assim, em termos de mercado de trabalho, assim, ver uma separação entre design gráfico e outros campos como UX, especificamente, assim. Eu acho que, e aí, enfim, eu já estou entrando em outras coisas, me para se for o caso.
que eu também não quero tomar muito tempo de vocês, porque já o coffee break aí. Mas acho que isso é uma coisa importante de levantar, assim, nesse contexto, né, que estamos, assim. Porque acho que tem a ver com a recorte, no sentido de que a recorte é muito um tipo de autocrítica, assim, né? Em vez de a gente pensar o design para fora, a gente pensa muito o design para dentro, né? É uma coisa muito reflexiva, muito crítica nesse sentido, assim. E aí eu acho que, em termos do mercado de trabalho, eu acho estranho a gente separar tanto esses campos, né? Na verdade, eu acho que é um design gráfico bem feito, ele contempla muito do que é feito num bom trabalho também de UX, assim como um trabalho de UX problemático, né? Ele vai carregar muito dos mesmos problemas que existem no design gráfico. Então, eu apontaria que não é uma questão de campo, né? É mais uma questão de prática mesmo, assim, né? Então, tentar... E acho que isso faz parte da recorte, que é muito atravessar isso, assim, né? Ter essa coisa mais transversal, de não pensar exatamente campos específicos ou subdivisões, mas questões mais gerais, mesmo assim, de reflexão do design. E como eu acho interessantíssimo como a recorte se define, né? Que é tudo que passa, atravessa o design, né? Assim, então, tem muito essa visão holística, assim. Mas, quer falar alguma coisa? Não, é isso, eu tô ouvindo só. Mas a ideia era essa, assim, porque eu acho também que dentro das publicações que você estava falando da revista A e tudo mais, eu acho que dentro das publicações que a gente acessa, muitas delas estão em inglês. A gente não pode cobrar que o jovem brasileiro tenha esse domínio. Então, eu acho que faltava muito uma publicação em português que conseguisse colocar os textos de forma longa, né, assim, textos um pouco mais aprofundados, que não fossem também muito personificados, né, porque vários dos veículos que eu conhecia em português, e eu não tiro nenhum mérito deles por isso, eram veículos de entrevista. Então você pegava, eu vou falar assim, a Gabi é uma história de sucesso, eu vou pedir para ela me contar a história dela. Então eu acho que tem um caráter de inspiração muito legal, mas ao mesmo tempo acaba ficando sobre a pessoa e sobre o mérito dela e sobre as coisas que ela conquistou, e não tanto pelo duro que ela passou para chegar até ali. Então acho que a Recorte entra... A linha editorial é bastante abrangente, né? A gente se preocupa muito mais com a forma ser uma forma um pouco mais literária, um pouco mais ensaística, mas a gente tem textos sobre diversos assuntos, né? Porque a gente consegue enxergar todos esses assuntos dentro do design. E aí até o Eduardo, ele é coeditor de uma coluna sobre trabalho. Então, acho que trabalho é um tema que a gente precisa discutir muito mais, que a gente tem vergonha, pudor de falar sobre quanto ganha, quais são as condições, e isso acaba, acho que estava, de certa forma, vira um certo tabu, assim, né? E produção em português, não só em português, Flora, mas produção brasileira, inclusive, né? Que isso é outro rolê, assim, né? De pensamento do Brasil sobre o Brasil, né? De designers brasileiros sobre o design brasileiro para designers brasileiros. Que aí tem, como vocês bem sabem, tudo no Brasil é mais complicado, né? E aí essa carência eu acho que era muito significativa, assim. E aí é isso, né? A Record sempre abraçou muito qualquer proposta que a gente fazia, assim, e a coluna foi uma delas. E aí a coluna que eu estou coeditando com Flora é a Chão de Fábrica, que o objetivo é exatamente esse, né? Discutir trabalho, o design enquanto trabalho, a realidade das pessoas que estão, por isso o nome, né? Chão de Fábrica, que é as pessoas que estão lá de fato trabalhando nesse meio, né? O que é que elas passam, quais são as dificuldades, quais são as contradições, né? Que são muito evidentes, assim, muitos designers sentem que o trabalho é muito alienado no sentido daquilo que eles acreditam e o que é que eles podem realizar dentro desses contextos, né, de mercado, do que paga e tudo mais. Então, levantar essas questões tem sido significativo para mim, assim. Inclusive, tateando um pouco do que tem sido o mercado da indústria de tecnologia,
né, que teve o seu auge aí há alguns anos e agora está começando a ser colocada, um pouco mais questionada, avaliada um pouco mais criticamente, né? E eu acho que pensar isso a partir do Brasil é uma tarefa fundamental, assim. E a Record acolheu completamente, assim, dá todo o apoio. Flora sempre vai lá, assim. E eu agradeço muito, assim. Sempre que eu tô desesperada sem ter texto para publicar, o Eduardo magicamente me manda um e-mail, então somos muito gratos a ele. Então, queria fechar explicando uma questão sobre a revista, né, assim, um pouco mais processual, que é a seguinte: a gente publica todos os textos no site, que é revistarecorte.com.br, e a gente também, no final do ano, a gente junta todos esses textos e coloca eles numa edição impressa. Eu me questionei um pouco assim sobre por que eu vou fazer uma edição impressa? Será que só eu estou querendo muito diagramar esse negócio? E aí o Rafael Bessa, que é um dos outros, um outro co-editor, falou assim: de jeito nenhum, né? A forma impressa é o que fica. Se você não pagar o domínio uma vez, já era, ninguém mais vai ter acesso a esses textos. Então, para mim é um orgulho muito grande ter essa revista nesse formato, né? E no final das contas ficou um livrão de 350 páginas. E aí eu trouxe umas muambas aí dentro da minha malinha de mão. E aí tem algumas aqui e também tem a venda online. Então, se vocês quiserem seguir no Instagram, é @revistarecorte. E lá tem os links todos, né? Tanto para os textos quanto para as questões mais comerciais da revista, que ajudam a viabilizar, né? Porque a gente dá muito valor também para remunerar os colaboradores e tudo mais, mesmo que de forma simbólica. Porque não tem como a gente falar de trabalho e reclamar que está sendo mal pago e precarizado e fazer a mesma coisa, né? Então, isso é uma prioridade também. Então, convido todos para dar uma olhada ali, conhecer. E qualquer coisa conversar. A gente está sempre procurando novos autores, né? Assim, eu, particularmente, na coluna, eu sempre saio, e aí, galera, quem quer escrever e tal, e fico caçando gente, porque é difícil, assim, encontrar gente para escrever e falar sobre essas questões, né? Que são delicadas também, então. Mas é isso. Show. Obrigada, Obrigado, gente. Flora.